Olá, quinto ano. Vamos para mais uma aulinha. Agora será de Geografia, página 20 da nossa querida apostila. Vamos acompanhar a leitura do trecho da notícia Como era São Paulo sem o túnel 9 de julho. Ao lado do presidente Getúlio Vargas, o então prefeito Prestes Maia inaugurou no dia 23 de julho de 1938 um dos marcos da história do urbanismo em São Paulo, o túnel 9 de Julho. O túnel foi construído para ligar o centro e a zona sul, onde existiam apenas sítios, alguns palacetes e casarões que ocupavam quase um quarteirão inteiro. Na Praça 14 Bis, havia apenas o bebedouro de cavalos para os carroceiros que iam fazer compra no mercado central. Além de muito mato na avenida, antes do túnel só era possível fazer esse trajeto subindo o espigão da Avenida Paulista, obstáculo natural que impedia o desenvolvimento da capital para os lados das chácaras do Itaim e de Santo Amaro. A construção da passagem subterrânea ofereceu uma alternativa mais rápida e mudou a paisagem da região, que foi perdendo a aparência rural de seus vales e jardins para dar lugar aos grandes edifícios. Então, ali no texto, nós lemos a palavra espigão. Espigão é a parte mais elevada de uma serra. Observe o túnel em construção na Avenida 9 de Julho, em São Paulo, no ano de 1939. Agora, observe a Avenida 9 de Julho, em São Paulo, no ano de 2017. Que diferenças, né? Vamos lá responder as questões da página 21. De acordo com as informações lidas no texto, responda as questões a seguir. Por que a construção do túnel 9 de julho é considerada um marco da história do urbanismo na cidade de São Paulo? Observem que aqui túnel 9 de julho está escrito com a inicial maiúscula, tá? Porque é o nome do túnel, beleza? Lembrem-se que pontos turísticos, como nomes de cidades, estados, países, casas comerciais, devem ser iniciadas com iniciais maiúsculos. E aqui nós temos o nome de um túnel, né? Túnel 9 de Julho. Então, essa construção, ela foi considerada um marco porque foi realizada num período de crescimento das cidades brasileiras, com o objetivo de ligar e facilitar o transporte de pessoas e mercadorias do centro da cidade a uma área que ainda apresentava características rurais, mas que precisava se modernizar. Questão B. No texto, destaque com o lápis de cor laranja os elementos que retratam como era a paisagem da Avenida 9 de Julho antes da construção do túnel. Então, vamos pegar o lápis de cor laranja e vamos procurar no texto. Então, lá existiam sítios, palacetes, casarões, bebedouros de cavalo para os carroceiros, muito mato, chácaras do Aitim e de Santo Amaro,
e vales e jardim. Então, são essas palavras que demonstram que aqui, antes de ser construído esse túnel, era uma área rural, o que continha, né, o que existia, que eram os sítios, os palacetes, os casarões e outros mais. Questão C. Observe novamente as paisagens da Avenida 9 de Julho, fotografadas em épocas diferentes. Que transformações decorrentes das atividades humanas ocorreram no local? Vamos ver o que tem de diferente. Observar novamente as duas imagens na página 20 e vamos responder as questões. Antes da construção do túnel, o local apresentava características da área rural, com sítios, chácaras, muita vegetação, as construções eram poucas e com a modernização da economia e o crescimento da cidade, a paisagem se modificou. A avenida é pavimentada, há grande circulação de obstáculos, muitos prédios, postes de rede elétrica e pouca vegetação. Então, isso foi o que mudou, né? Número 2. Que elemento cultural retrata o processo de urbanização Na cidade onde você mora. Pesquise em livros, jornais, no site do IBGE ou até na prefeitura do seu município, fotografias que mostram Dois momentos da história da cidade, um apresentando o processo de urbanização, e o outro mostrando a mesma paisagem na atualidade, tá? Então a tia vai expor agora as fotos e nós vamos observar e vamos completar aqui o ano, os elementos naturais e culturais dessa paisagem e que transformações que ocorreram na paisagem. Então vamos observar agora as imagens que a tia Ana vai pôr da cidade de Prudentópolis, tá? Se a Alice do Guamiranga gostaria de fazer do Guamiranga, pode estar procurando fotos, né? Até se pesquisar no Google fotos de imagens do Guamiranga, pode estar fazendo da tua cidade. Mas se você quiser fazer de Prudentópolis, pode fazer junto, ok? Observe como as casas eram feitas de madeira, né? Modelo antigo. As primeiras vilas como que surgiram. Olha, a estrada era de barro, o automóvel era carroça. Aqui já começou as pequenas vilas, né? Surgindo o pequeno povoado. Agora, aqui já está crescendo, Prudentópolis já está sendo urbanizado, com praças, igrejas, né? Prédios, construções, casas bonitas, modelos novos, né? As nossas igrejas, os prédios que a tia já falou, também a nossa praça, a iluminação, né? A rede elétrica, divididas ruas em quadras, ruas pavimentadas. Então, aqui a década 1939, as últimas fotos que a tia obteve foi do ano de 2017. Os elementos naturais e culturais da paisagens. Então, aqui os naturais, as árvores, né? Tinha bastante terra, bastante vegetação. As estradas eram de chão, o meio de transporte eram as carroças, né? E agora as culturais, né? O que mudou? As ruas pavimentadas,
construções, prédios, carros, igrejas, praças, né? Então, a grande mudança. Pergunta que transformações que ocorreram nesta paisagem. Então, foi retirada a paisagem natural, né, as vegetações, tudo, e foi transformada em paisagem cultural, tá? Mas vocês podem estar escrevendo com as palavras de vocês, tá bom? Vamos brincar? Substitua os códigos por letras correspondentes e descubra uma informação importante sobre a urbanização brasileira. Então, aqui nós temos a letra e acima nós temos os símbolos, tá? Então, vocês vão trocar os símbolos por letras, tá? Então, aqui, por exemplo, essa florzinha, C, O, M, então, com. Então, vocês façam essa tarefinha aqui, somente esta parte aqui. Trocar os símbolos por letras e decifrar uma informação importante sobre a urbanização brasileira. Beijos e até a nossa próxima aulinha.